Olá! No vídeo de hoje vamos fazer uma análise sintática especial de Natal. Então vamos lá! Bom, vamos analisar essas frases aqui. É época de Natal, estou muito contente, amo Natal. Natal não é só sobre ganhar presentes, Natal é sobre aprender a ter mais empatia. Natal é aprender a ter mais compaixão pelo próximo. Ganhar presente também é muito bom. Espero ganhar muitos presentes neste Natal. Não me desaponte, Papai Noel. Desejo um Feliz Natal a todos. Começando pela primeira oração, nós temos é época de Natal. Temos aqui uma oração sem sujeito. A gente sabe aí que na língua portuguesa há algumas orações que não têm sujeito. E essa é uma delas, formada aí pelo verbo ser, indicando o tempo, juntamente aí, com o adjunto adverbial de tempo, composto por essa expressão aí, época de Natal. E essa oração sem sujeito, ela é uma forma mais resumida de dizer nós estamos em época de Natal. Seria aí uma oração mais desenvolvida disso aí. Nessa oração mais desenvolvida, aí sim nós temos a presença do sujeito, nós, estamos, o verbo de ação estar, nesse caso em específico, estar é um verbo de ação. E temos aí o complemento que não muda, em época de Natal, que é o complemento essencial. A oração precisa dele para fazer sentido e constitui aí uma adjunta adverbial de tempo que nem nós vimos. Nós temos aí então o predicado estamos em época de Natal. E como vimos, estar é um verbo de ação. Então, o foco, o núcleo do predicado é no verbo e é por isso que se chama predicado verbal. A próxima oração é eu estou muito contente. Temos aí o sujeito, o verbo estar, e agora exerce papel de verbo de ligação, conectando o sujeito à sua condição. Temos o adjunto adverbial muito, que é de intensidade, intensificando aí a condição do sujeito. E temos contente, que é um adjetivo que faz função sintática de predicativo, indicando a condição do sujeito. O predicado é então estou muito contente. E, que nem nós dissemos, agora o verbo estar, ele faz papel de verbo de ligação. Ele apenas conecta o sujeito à sua condição. Então, ele não tem uma função muito expressiva aí. O núcleo mesmo vai ser o predicativo, que no caso é composta por um adjetivo, pelo adjetivo contente. E por isso, então, que o predicado recebe o nome de predicado nominal. Na próxima oração nós temos eu amo o Natal. Temos aí eu como sujeito, amo como verbo de ação, que é o núcleo, e temos o objeto direto do verbo amar, que é o Natal. O predicado é então amo o Natal. E que nem nós dissemos, o núcleo aí vai ser o verbo amar. Ele é o principal, o foco aí é a ação do sujeito amar. Então, como o verbo é o foco, o predicado recebe o nome de predicado verbal. Na próxima oração nós temos Natal não é só sobre ganhar presentes. Temos aí o sujeito como Natal, temos o não como adjunto adverbial de negação, o verbo ser que está fazendo papel aí de verbo de ligação conectando o sujeito Natal à sua condição. Temos o só que é um adjunto adverbial indicando unicidade, algo único, e temos a condição que é formada aí por uma expressãozinha. A preposição sobre, o verbo ganhar mais o complemento. E destacando aqui que ganhar está no infinitivo. E quando o verbo está no infinitivo, ele tem aí uma função de substantivo. Não é que ele vira um substantivo, mas ele pega para si algumas características do substantivo. Então nós vemos aí que tem a estrutura de uma oração condição do sujeito, formada por sujeito, verbo de ligação, e a condição do sujeito, que é o foco da oração. Na outra oração nós temos Natal é sobre aprender a ter mais empatia. Natal é o sujeito novamente, ser é novamente um verbo de ligação e a condição do sujeito é formada pela preposição sobre, mais o verbo aprender, mais o complemento. Aí novamente temos aí verbos no infinitivo, aprender e ter. Então eles não viram substantivo, mas eles exercem aí funções de substantivo.
A próxima oração é uma oração bem parecida com a anterior. Natal é aprender a ter mais compaixão pelo próximo. Temos novamente, o sujeito como Natal, o ser como verbo de ligação e novamente a condição do sujeito, que é que nem a anterior, só muda o finalzinho. Ao invés de mais empatia, nós temos mais compaixão pelo próximo. E novamente temos a estrutura sujeito, verbo de ligação e condição do sujeito. É a mesma estrutura de orações, condição do sujeito. Agora nós temos a oração ganhar presente, também é muito bom. Ganhar presente faz aí papel de sujeito, formado aí pelo verbo ganhar mais o complemento. Lembrando que temos aqui o verbo ganhar no infinitivo, logo ele exerce funções equivalentes a de um substantivo. Dentre elas, exercer aí a função sintática de sujeito, que é típica dos substantivos. Temos também como adjunto adverbial de inclusão o verbo ser como verbo de ligação, conectando o sujeito ao predicativo, a condição do sujeito. O adjunto adverbial muito para indicar intensidade, para intensificar aí a condição do sujeito. E bom, que é o predicativo, o adjetivo aí fazendo função de predicativo, indicando a condição do sujeito. Então, nós temos aí o predicado, também é muito bom. E o núcleo, obviamente, vai ser aí o predicativo, vai ser a condição, que é formada pelo adjetivo bom. Então, nós temos aí um predicado nominal. Então, novamente, temos a estrutura, sujeito, verbo de ligação e condição do sujeito, como núcleo. Logo, é uma oração condição do sujeito. Outra oração, eu espero ganhar muitos presentes neste Natal. Eu é o sujeito, esperar é o verbo, que é o núcleo aí. E temos o objeto do verbo esperar, formado aí pelo verbo no infinitivo ganhar, mais o complemento. Destacando novamente que ganhar, por estar no infinitivo, exerce aí uma função substantiva. E no caso, ele está exercendo uma função de objeto, que é uma função também típica dos substantivos. Temos então como predicado, espero ganhar muitos presentes neste Natal. O foco ali é o verbo, esperar, porque o foco é a ação do sujeito esperar. Tá? Lembrando que o verbo ganhar, por estar no infinitivo, não atua bem como verbo aí, ele está exercendo mais papel sintático correspondente ao de um substantivo, não de verbo. O verbo real aí dessa oração é esperar, atua como núcleo. Logo, o predicado é um predicado verbal. E temos aí a estrutura, sujeito e verbo como núcleo, que pode vir ou não acompanhado ali de um complemento. Então, temos aí a estrutura típica de orações ação do sujeito. A próxima oração é mais peculiar, ela está no imperativo, que ordena algo. Nós temos aí, não me desaponte, Papai Noel. Aí nós temos um sujeito implícito, que é você. E por que é você o sujeito? Bom, é que essa oração, não me desaponte, ela equivale a ordeno que você não me desaponte. E na oração você não me desaponte, nós temos o sujeito você. Logo, você é o sujeito implícito ali. Temos não como adjunto adverbial de negação. Temos desapontar como verbo de ação, que também é o núcleo aí da oração. E temos aí também o pronome do caso oblíquo me, que é aí o objeto direto do verbo desapontar. Desapontar alguém. E temos aí também Papai Noel, só que ele não faz parte da oração. É apenas um vocativo, é um chamamento que está fora da oração. E um dos grandes indicadores de vocativo é a presença da vírgula. Temos então como predicado não me desaponte. E como vimos, o núcleo aí é o verbo de ação desapontar. Como o núcleo é um verbo, o predicado é um predicado verbal. E fora que temos também a construção sujeito, verbo de ação, com ou sem complemento. No caso aí não chega a ter complemento. Então, é uma estrutura típica da oração, ação do sujeito, O foco ali está na ação, no caso a ação de desapontar. A próxima oração é eu desejo um Feliz Natal a todos. Eu é o sujeito, desejar é o verbo de ação, que também é o núcleo aí, e um Feliz Natal a todos é o objeto de desejar, é composto aí pela expressãozinha um Feliz Natal mais o complemento, que é a todos. Então, desejo um Feliz Natal a todos é o predicado.
E como vimos, o núcleo aí é o verbo desejar. O foco está na ação de desejar. Então, trata-se de um predicado verbal. E claro, temos aí novamente a estrutura sujeito mais verbo de ação com ou sem complemento. No caso aí tem o complemento, que é o objeto do verbo desejar. Então, novamente temos a estrutura típica da oração ação do sujeito. Bom, essas são as orações e repare aí que tem orações com a mesma estrutura. Temos aí, por exemplo, as orações condição do sujeito. Eu estou muito contente. Natal não é só sobre ganhar presentes. Natal é sobre aprender a ter mais empatia. Natal é aprender a ter mais compaixão pelo próximo. Ganhar presente também é muito bom. Então, temos aí a presença do verbo de ligação, que não é o foco da oração, está apenas conectando o sujeito à sua condição. O foco da oração está na condição. Por isso, são orações condição do sujeito. A condição é o núcleo. Também temos estruturas do tipo ação do sujeito. Nós estamos em época de Natal, eu amo Natal, eu espero ganhar muitos presentes neste Natal, não me desaponte, eu desejo um Feliz Natal a todos. Aqui, nós temos estrutura normalmente formada por um sujeito, pode ser explícito ou não, e um verbo de ação, que é o núcleo, pode vir ou não acompanhado de um complemento. Então, são orações ação do sujeito, em que o núcleo é a ação, o foco é a ação exercida pelo sujeito. Então, temos aí as orações e agora vamos dar uma breve revisada para melhorar a redação. Nós vemos aí muitas repetições desnecessárias. Eu estou muito contente, eu amo Natal, eu espero ganhar muitos presentes, eu desejo um Feliz Natal. Aí nós podemos retirar o eu, porque as desinências dos verbos já estão marcando aí a primeira pessoa, então não precisa do eu, então podemos tirar. Também tem muita repetição de Natal. Natal não é só sobre ganhar presentes, Natal é sobre aprender a ter mais empatia, Natal é aprender a ter mais compaixão pelo próximo. Não precisa de colocar tantos natais assim, que a gente vê que são orações que têm um mesmo sujeito, que é Natal. Então podemos deixar apenas o Natal na primeira oração e suprimir o Natal das outras seguintes. Outra questão também é que as orações finais ali, elas ficaram deslocadas do resto do texto. Eu estou aí falando que Natal não é só sobre ganhar presente e do nada eu falo que ganhar presente também é muito bom e que eu espero ganhar muitos presentes. Então, fica jogado demais, mas isso é só porque está faltando um conector ali. Vamos colocar, por exemplo, a conjunção por outro lado, que aí isso ajuda na compreensão do texto, mostrando aí que apesar de eu entender que Natal não é só sobre ganhar presentes, por outro lado, eu reconheço que ganhar presente também é muito bom e que eu quero ganhar. Então, fazendo essas correções, nós temos o seguinte texto. É época de Natal, estou muito contente, amo o Natal. Natal não é só sobre ganhar presentes, é sobre aprender a ter mais empatia, é aprender a ter mais compaixão pelo próximo. Por outro lado, ganhar presente também é muito bom. Espero ganhar muitos presentes neste Natal. Não me desaponte, Papai Noel. Desejo um Feliz Natal a todos. Bem melhor, não é? E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir nosso material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos e mais uma vez, um Feliz Natal a todos!